Amém, Jesus. Quero deixar neste momento uma palavra para todos e que a paz do Senhor Jesus chegue até você no seu lar, na sua casa, na sua família neste momento. Amém. A palavra que eu quero trazer neste momento é 2 Timóteo, capítulo 2, que fala assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E é o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro também e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Porquanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se negamos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Essa palavra que nós acabamos de ler nos fala o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? Ele escreveu essa palavra, deixou para nós esse exemplo tão maravilhoso. E nós vemos que Paulo, ele tem um grande testemunho. Ele de um homem, quando era Saulo, foi perseguidor do povo de Deus, dos cristãos daquela época. Um povo que odiava o cristianismo, odiava os cristãos, odiava todo seguidor de Jesus Cristo. Mas que foi alcançado pela misericórdia de Deus um dia, quando ele estava indo no caminho de Damasco para matar o povo de Deus, né? Estava levando até mesmo carta para matar o povo de Deus. Ele estava indo pelo caminho de Damasco e, de repente, Deus, com um grande resplendor de luz, o cercou do céu, fazendo com que ele caísse de seu cavalo, e ele foi transformado pelo poder de Deus. De Saulo, de perseguidor, ele se torna... Ele que outrora era um perseguidor, agora ele se tornou quando ele recebe a transformação de Deus na sua vida, quando ele começa a pregoar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, ele começa a passar por perseguições também. Havia grande perseguição sobre a vida dele para o matar também, para o destruir, acabar com ele, com o ministério dele, com pessoas que não acreditava em Cristo e tinha ódio da vida de Paulo. Então Paulo, ele tem uma trajetória muito linda, um legado muito maravilhoso. Então ele vem trazer para nós essa palavra nesse momento e ele nos dá esse exemplo: pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Ele fala para que nós venhamos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus.
nos fortalecer na graça de Jesus Cristo, porque somente com a graça de Jesus Cristo nós somos capazes de vencer, de suportarmos. Paulo agora entendia porque aqueles cristãos não desistiam de ser fiéis a Deus, a Jesus Cristo, de continuar pregando a palavra, com tantas lutas, com tantas adversidades, sendo perseguidos, sendo zombados, criticados, sendo mortos. Quantos deles foram mortos? Agora Paulo entendia o porquê. Eles eram fortificados na graça. Eles tinham força em Jesus Cristo para prosseguir avante com o trabalho da obra do Senhor, em levar o Evangelho de Cristo para alcançar corações e vidas para a salvação de almas. Então, após Paulo ter todo esse conhecimento, ele exorta a mim, ele exorta hoje a Igreja de Deus para que nós venhamos nos fortificar na graça que há em Jesus Cristo, para que nós também venhamos vencer. E ele disse, o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensine os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então ele exorta a todos que venham sofrer juntamente com ele como um bom soldado de Jesus Cristo. Que sejam fiéis, que sejam idôneos e que ensine os outros também a sofrer. Ou seja, sofrer no significado assim, de obedecer à palavra, de pagar o preço, de ser obediente a Cristo, ser obediente à palavra de Deus, não obedecer ao homem. O homem não pode nos fazer nada. Não adianta aparentemente obedecer aos homens por vista se o coração estiver longe de Deus. Mas essa palavra que Paulo nos exorta aqui é ser fiel, é ser temente, é ser obediente, é ser fiel a Cristo de verdade, sofrer as aflições, ser fiel, ser sincero a Deus, ser temente a Deus. Porque ele disse, ninguém que se milita se embaraça com o negócio desta vida, mas a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas se alguém também se milita, é coroado, se não militar legitimamente, ou seja, nós temos que fazer com sinceridade. Nós temos sim que estarmos alistados no exército de Cristo, mas fazer de coração a obra do Senhor, fazer com amor, não com a vista para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, sabendo que Deus está vendo, né? Não é preciso às vezes estar ali o pastor da igreja para ver o obreiro trabalhando, não é preciso às vezes aquele que é responsável da congregação estar na igreja naquele dia para que você faça a obra de Deus certinha, corretamente, não. Nós temos que saber que acima do nosso pastor, daquele que é responsável pela obra naquele lugar onde nós estamos, está Deus. Então, e Deus está presente ali a todo momento que você estiver ali, a todo momento que eu estiver ali, estará com você na sua casa, estará com você na igreja. Então, aquele que faz a obra do Senhor, faça com sinceridade. Seja fiel a Deus, não como para agradar ao homem, mas para agradar a Deus. Não adianta não fazer só de boca, né? Fazer de coração. Não faça só por vista, mas faça não para ser visto, né, pelo homem, mas sim para que Deus ache graça em ti, para que Deus se agrade do seu trabalho, porque olha aqui, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considere que, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Então imagine, quando nós fazemos uma plantação, nós temos ansiedade pela colheita dela. E nós queremos ter um bom fruto. Nós plantamos um milho, nós queremos ver a colheita, nós queremos colher aquele milho. Seja qual for a plantação, nós plantamos um pé de laranja, uma laranjeira, nós queremos colher os frutos, as laranjas. Não é verdade? Então, sabendo que nós mesmos vamos fazer a colheita daquilo que nós plantamos, e aqui ainda fala aqui que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Então pense bem no seu trabalho, como ele tem sido. Você vai gozar dele.
Você tem lavrado, você tem trabalhado de bom grado, de bom coração, se entregado na obra do Senhor? Você tem feito de coração, se entregado? Você vai gozar do fruto que você tem plantado, que você tem semeado. Você vai gozar do fruto para o qual você tem trabalhado por ele. Então, preste bem atenção. Eu devo prestar atenção naquilo que eu estou fazendo para que eu não venha ficar insatisfeita no momento da colheita, porque se eu plantei, eu vou colher, eu vou gozar do fruto da plantação que eu fiz. Então, Deus quer que haja em nós. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro também, e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Nós vivemos uma época difícil, mas que a palavra do Senhor, ela não está presa. Nós podemos falar dela livremente, nós podemos viver ela a todo instante, a toda hora, nós podemos trazer ela conosco, em nosso coração, em nossa vida, nós podemos sim falar dela, ela não está presa. Estamos vivendo uma época que estamos, vamos dizer, quarentena, estamos sendo limitados, né? Muitos estão sendo limitados no trabalho, nos seus afazeres, igrejas com restrições, tudo está sendo com restrições, mas o Evangelho de Cristo, ele está livre para mim, está livre para você, para nós, para ser anunciado. Nós ainda temos e podemos falar dele livremente, por vários meios de comunicações, que há facilidades para mim, há facilidade para você. Então o Evangelho de Cristo não está preso, nós podemos falar dele livremente. Ou seja, podemos estar presos dentro da nossa casa, podemos estar presos, ou seja, sem poder sair pela rua, poder sair pelas casas, sem poder ir para a igreja, mas nós estamos livres, nós temos Cristo, nós podemos da nossa casa anunciar e evangelizar o Brasil, evangelizar o mundo, nós podemos agir, nós podemos levantar uma oração pelas vidas, pelas almas, podemos anunciar Cristo sem ter mesmo sair de casa, porque Cristo, a palavra de Deus está livre, ela é livre, e eu estou livre, você está livre. Portanto, o Paulo dizia, olha, portanto, tudo eu sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Paulo, ele pregava a tempo e fora de tempo. Ele diz que sofria tudo por amor dos escolhidos. Você, nós temos que sofrer também, pagar o preço por amor àqueles que são escolhidos por Deus, para que eles alcancem a salvação que em Cristo Jesus é assim também com a glória eterna. Assim como eu alcancei a salvação através da palavra do Senhor, muitas vezes precisamos alcançar a salvação. Assim como a salvação chegou até você através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, o Senhor, tem pessoas esperando por você para ouvir a palavra de Deus. A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se negamos, também Ele nos negará. Olha, isso é forte, isso já é ruim, né? Se nós sofremos também, com Ele nós vamos reinar. Se nós morrermos com Jesus, também com Ele nós vamos viver. Mas se nós o negar, olha o que diz, se nós o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então vejamos bem, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Sejamos fiéis a Cristo. Não vamos negar a Cristo por nada, em nenhum momento, em nenhuma circunstância da nossa vida, com as nossas obras, com as nossas atitudes, por mais que às vezes sentimos fracos espiritualmente falando, desanimados e entristecidos, mas que através dessa palavra o Senhor venha nos fortalecer, como Paulo disse aqui, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então eu trago essa palavra para o seu coração, para o meu coração nessa tarde. Fortifiquemos na graça que há em Cristo Jesus. Fortifiquemos para quê? Vamos nos fortalecer para que nós venhamos vencer o momento qual estamos vivendo e momentos que estão por vir, dias difíceis que ainda estão por vir.
sobre a face da terra. Vamos nos fortalecer em Cristo Jesus, o Senhor, e saber que há muitas vidas precisando que nós levamos a palavra do Senhor para elas. Sofre comigo, pois, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Amém? Sofre, seja um soldado que dele Deus se agrada. Seja, irmã, alguém que Deus se agrada. Seja, irmão, alguém que Deus se agrade. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Cristo Jesus. Obedecei o Senhor em toda a vossa maneira de viver. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.